E aí galera, tudo bom? Para encerrar aqui a minha parte no curso com vocês, falarei um pouquinho sobre a importância da evolução médica. Vocês conversaram comigo, aprenderam um pouquinho da importância da entrevista, aprenderam como se faz uma anamnese e exame físico dirigidos, aprenderam a abordar sinais e sintomas mais frequentes, tá certo? Mas agora nós vamos aprender a evoluir. O paciente já internou, nós já fizemos as nossas suspeitas e agora vamos esperar o que pode acontecer com ele. Essa evolução, gente, ela não é engessada, ela não é fixa, beleza? Vamos lá. Bem, trago aqui para vocês uma frase célebre, tá certo? Não conheço a autoria, busquei na internet essa autoria, apesar de todo mundo estar sempre falando, a autoria sempre é anárquica, ninguém nunca bota de quem foi essa famosa frase. Em que qual o papel do médico? Todo mundo aí vai fazer um coro, principalmente quem já formou, normalmente bota isso no Facebook, no Instagram, tudo bonitinho, cheio de jaleco, coloca curar às vezes, aliviar frequentemente e confortar sempre. Esse é o nosso papel realmente. Mas a pergunta que eu faço é, como eu posso exercer o meu papel? Eu preciso de quê para exercer realmente este papel meu aqui, que é fundamental para o paciente? Bem, dois pilares básicos, tá certo? Primeiro pilar, entender a doença. Eu preciso entender as patologias que cercam o meu paciente, tá certo? Existem outros pilares, viu gente? Mas eu estou falando aqui os pilares da medicina interna como principal. Então a doença, se eu não entendo a patologia, não tenho nem como começar, não tenho nem como para onde ir. Se eu não entendo os sinais e sintomas, se eu não entendo o que o meu paciente tem, melhor parar por aqui, tá ok? E para isso depende de estudo. Essa foto aí é da minha mesa lá, eu estudando, veio ser tudo de reumatologia. Então era eu estudando lá e ó, vocês já viram a aula lá, ó, dedo isquêmico, dedo azul, entendeu? Então já é até bom que vocês veem que precisa estudar. Sem estudar, não caminha, tá ok? E qual é o outro pilar? O outro pilar é entender a iatrogenia. Gente, isso daí é fundamental. 30% aproximadamente do que acontece intra-hospitalar é iatrogênico. Eu não estou dizendo que é um erro médico que você está provocando de propósito, mas é um remédio que você coloca e que gera um efeito adverso que não era esperado, que você não estava esperando que acontecesse. Então, o conhecimento da iatrogenia vem desde Hipócrates. Apesar, e aqui está o juramento de Hipócrates tradicional, o juramento em grego, o juramento em latim, o juramento que vocês fazem na formatura de vocês é um pouco modificado, mas o juramento de Hipócrates já traz lá, apesar dele não citar o termo princípio da não maleficência, ele coloca lá de não provocar danos. Está escrito no juramento de Hipócrates. Então este é um ponto principal que vocês têm que estar pensando. Entender bem a doença, entender bem as patologias que envolvem o paciente, mas entender que muitas vezes o que eu faço pode ser pior do que a própria doença, pode ser pior do que o próprio contexto do paciente. Temos que entender onde esse paciente está inserido, a questão socioeconômica, cultural deste paciente, para poder abordarmos ele da melhor forma. Tá ok? Então a evolução, gente, ela deve ser pautada nesses dois pilares. Entender a doença, que eu estou dando diagnóstico, que eu estou pensando no meu paciente, e entender tudo que pode causar que está no meu processo de diagnóstico e tratamento nele. Tá bom? Trarei aqui 3 casos e a gente vai evoluir ao longo da enfermaria juntos. 60 anos, homem admitido, né, com edema agudo de pulmão hipertensivo, logo definindo, pulso arrítmico no eletro tinha uma FA, fibrilação atrial, hipertenso, diabético, obeso, hiperuricemia assintomática, renal crônico, não dialítico. É o BABA, é a rotina de pronto-socorro, é a rotina de vocês que estão em enfermarias de cardiologia, de nefrologia ou de clínica médica também. Rotina, hein? Neste momento, o que é que você vai buscar do seu exame físico? Essa é a minha pergunta. Você vai guiar para onde? Para que caminho você vai seguir? Tudo bem. Atenção especial para a frequência respiratória e oximetria? Óbvio, Carlos. Qual a dúvida que tem nisso? A depender do quadro agudo lá, eu vou mover o paciente, monitor, oxigênio, veia, etc. Esse bababá todo, vocês conhecem de pronto-socorro. Então, sim, verdade. Atenção especial, frequência respiratória e oximetria. Tá bom? Parece óbvio, né? Com o tempo a gente vai ver que, às vezes, vocês dão muita atenção a isso em todos os casos e perdem atenção em outros pontos. Vocês vão perceber e entender. Exame físico abdominal cauteloso, especialmente do fígado pela possibilidade de hepatopatia congestiva. Alguém aqui está preocupado com o fígado desse paciente nesse momento aqui de edema agudo de pulmão hipertensivo? Claro que não. Nós temos que guiar, nós temos que ser... A evolução vai ser feita do meu exame físico ao longo do meu dia com esse paciente. Eu tenho que ir atrás do que é provável nesse paciente. Então, neste momento, não é uma preocupação minha a hepatopatia congestiva, mesmo porque ele pode ter edema agudo de pulmão sem ter comprometimento do lado direito do coração. Lembre-se lá da aula de Anasarca, tá ok? Então, não. Esse aqui não é o foco meu agora. A minha evolução nesse paciente é focada na frequência respiratória, é focada na oximetria dele, no padrão respiratório desse paciente, na ausculta cardiovascular desse paciente e uma atenção especial também na frequência cardíaca, um paciente arrítmico, tá ok? Então é isso que eu estou atento para ele. Então, verdade, uma atenção especial para a frequência cardíaca. Este mesmo paciente
Ele, durante o segundo dia de internamento, enquanto se otimizava os vasodilatadores orais, o paciente evoluiu durante a noite com taquipneia associada com hipoxemia leve. Olha lá, você estava atento exatamente na oximetria com a frequência respiratória e ele justamente alterou isso daí. Você estava tratando, ele estava ficando filé, fez VNI, botou diurético, vasodilatou, o cara ficou bem. No segundo dia você volta lá no hospital para evoluir, pensando que o cara vai estar bem. Ele estava bem, estava ótimo quando você saiu do hospital, mas ao longo da noite ele evoluiu com a taquipneia e hipoxemia leve. Ao exame físico, crépitos e sibilos. E aí? Diante da possibilidade de pneumonia descompensando a insuficiência cardíaca, é prudente iniciar a antibiótico terapia? Talvez. Bem talvez mesmo, porque eu não estou dando indício nenhum aqui no momento de infecção respiratória, não estou falando absolutamente nada, nenhuma dica, nenhuma pista que sugira pneumonia nesse paciente, tá ok? Eu coloco talvez porque nós sabemos que pacientes portadores de cardiopatia podem descompensar simplesmente com infecções, sem necessariamente ter febre, sem necessariamente ter tosse, sem necessariamente ter uma leucocitose. Então, neste caso aqui, sim, você pode considerar, mas eu vou colocar falso porque eu não acho prudente, eu não acho que possa ser a precipitação iniciante antibiótico diante da evolução desse quadro, tá certo? Tudo bem, cuidado, a depender de uma situação mais particular, você pode cogitar sim. O novo quadro de edema agudo de pulmão deve ser considerado, claro, o paciente está crepitando, está tendo sibilo, perfeito, o pensamento de novo é edema agudo de pulmão, nova congestão, e merece considerar fatores descompensantes, como a arritmia, será que a arritmia que esse paciente já tinha está descontrolada, o ritmo está descontrolado, ou é uma síndrome coronariana aguda, é um edema agudo de pulmão secundário a um infarto agudo do miocárdio? Beleza, perfeito, perfeito, merece destaque sim. O achado de sibilo na ausculta sugere a exacerbação de possível DPOC previamente não diagnosticado. Absolutamente. Eu espero nesse paciente, no meu contexto clínico, se ele sibila ou que isso seja TEP. Será que ele fez uma embolia pulmonar que justifique sibilo? Ou esse paciente está fazendo congestão pulmonar? Eu não espero nesse paciente exacerbação de DPOC. Alguém falou de DPOC aqui nesse paciente? Esse paciente é forte tabagista? Esse paciente tem exposição à funalenha? Esse paciente tem histórico de hiperresponsividade brônquica? Então percebam que não, eu não espero que seja nada vinculado a DPOC. Beleza? Então, falso aqui. Na minha evolução diária, eu espero que se esse paciente comece a sibilar, que isso possa ser o TEP, associado com hipoxemia, taquipneia, ou TEP, ou edema agudo de pulmão. Continuando ainda nesse paciente, durante a intercorrência você evidenciou que ele estava infartando com supra de ST, fez o cateterismo, tudo beleza, bonitinho, cardiologia em cima, tocando seus protocolos todos certinhos, como manda o figurino, e após o procedimento ele foi enviado para a unidade coronariana, bem estável, e ele passou a evoluir com dor abdominal importante, difusa e mal caracterizada. Qual o pensamento de vocês? Parem, pausem aqui o vídeo e arrisquem. Faz de conta com a questão aberta para vocês verem, que eu quero ver o que é que vocês acham que é o que está acontecendo com esse paciente. Agora vamos lá. Uma forte suspeita clínica é embolia de colesterol. Olha lá, aulas de isquemias. Botei um exemplo muito parecido com esse aqui. Verdadeiro. O paciente fez um cateterismo e evolui depois com dor abdominal que possa ser indicativo de isquemia mesentérica. É o momento de você levantar a bola para embolia de colesterol. Se não pensar aqui, meu amigo, não vai pensar nunca. Tá ok? Uma forte suspeita clínica pode ser embolia secundária FA. Perfeito, também. Já que ele tem fibrilação atrial, é uma outra fonte emboligênica que justifica talvez uma dor abdominal, tá bom? A questão da relação com o cateterismo e depois suceder ao quadro sugere talvez uma pista para embolia de colesterol. A principal hipótese é a intoxicação digitálica, visto que o medicamento só foi suspenso no dia da internação hospitalar. Epa, alguém falou de intoxicação digital? Alguém falou de digital aqui? Ele usa digital? Não usa, a gente não citou isso aqui. Mas por que eu trago para vocês? Todo paciente cardiopata, principalmente insuficiência cardíaca, interna na enfermaria de clínica médica com dor abdominal, pensamento, sempre, ele tem uma arritmia e embolizou, hepatopatia congestiva associada, ou intoxicação digitálica, caso ele venha fazendo uso, que é muito comum no nosso meio, sim, principalmente nossos chagásicos aí, a febre de prescrição de digital para essa população. Então, será que a intoxicação digitálica, já que a intoxicação pode vir associada com dor abdominal, às vezes vômitos, então sempre merece destaque. Mas nesse caso aqui, não faz parte do meu pensamento nele, na minha evolução diária. Beleza? Trago o segundo caso para vocês e agora a gente vai começar a ver coisas menos usuais na apresentação do paciente. 65 anos, diabética, insulino dependente, internada por uma lesão traumática em pé direito associada com celulite. Está na enfermaria de geral, na enfermaria de vascular, está na enfermaria de clínica, onde você quiser. Ela está lá no hospital de vocês. Garanto que está lá. Em uso de cipro e clindamicina, evoluindo bem clinicamente. Fagueira. E aí, durante sua evolução, o que é de suma importância você avaliar? Primeiro, eu vou fazer uma ausculta pulmonar bem com carinho, em busca de sinais de congestão. Falso. Falso. Eu não estou nem aí nesse momento para o pulmão dela, tá? Cuidado quando eu falo não estou nem aí. Eu só quero dizer que esse pulmão dela, no contexto clínico que ela está apresentando, é o menos significativo na minha evolução diária. Eu vejo muita gente pegar uma paciente dessa e fazer a ausculta respiratória, fazer a ausculta cardíaca, ver se está corada, se está descorada, levanta a mão, índex nariz, faz um bocado de palhaçada. Mas o mínimo, que é pegar a perna dessa paciente e examinar,
Não faz. A paciente tem uma celulite, tem uma perna infectada, não deu peso urgente, não palpar o pulso pedioso, não palpar o pulso poplito de um paciente desse. Aí é que está o erro. Se você quer fazer, faça pelo menos tudo. Mas não faça pela metade, e a metade que está fazendo é o menos importante. É isso que eu quero trazer aqui para vocês na evolução, tá certo? Então já respondi. A última alternativa que é crepitações subcutâneas do número lesado. Se você tem que palpar, calça a luva, tira a atadura e palpa a perna dessa paciente, examina a perna desse paciente, palpa pulso. Beleza. Vou atrás de resposta inflamatória sistêmica? Claro, quero ver se essa paciente está taquicárdica, se está taquipneica, diariamente, ver se ela está fazendo pico febril pelo risco de um processo infeccioso, se ela extrai, a paciente evolui com quadro de sepse. Então, perfeito, eu vou ficar atrás de resposta inflamatória sistêmica. Beleza, gente? E essa paciente, ainda durante a evolução sua, venha bem fagueira, tomou um antibióticozinho dela, ótima, como a maioria dos pacientes, graças a Deus, não precisou evoluir para amputação, nada disso. Ela passa a apresentar dor importante de tornozelo esquerdo, com dificuldade para ficar em pé. Perceba que o problema era no pé direito, hein? Agora o pé esquerdo dela está com dificuldade para ficar em pé. O que é que você está pensando? Meu amigo, uma paciente diabética que vinha bem, tratando a celulite, ótima resposta terapêutica, agora ela não consegue mais mexer o pé direito adequadamente, o que é que pinta na sua cabeça? Bem, primeira coisa, ruptura tendão de Aquiles é um pensamento? Não, né? Falso. Tá maluco? O que é que tem a ver? É verdadeiro, gente. Verdadeiríssimo. Paciente usa ciprofloxacino. Então vocês têm que entender a doença, mas vocês têm que entender a iatrogenia, o que esses remédios podem fazer, tá ok? Então ciprofloxacino tem como efeito colateral, principalmente em pessoas mais idosas, o risco de tendinite, especialmente o tendão de Aquiles, inclusive com risco maior de ruptura do tendão de Aquiles. Então esta é uma suspeita clínica fortíssima para essa paciente, tá ok? Já vi, já presenciei isso acontecer. Doença de depósito de pirofosfato de cálcio. Peraí, eu não sei nem o que é isso aí, dá um pause, vai no Google, olha o que é. Não, não precisa não, gente. Isso aqui é verdadeiro. O que é que significa doença de depósito de pirofosfato de cálcio? Vocês conhecem gota, né? A gota é clássica, vocês conhecem, que seria a doença de depósito de cristais de mononato de sódio. Aqui é pirofosfato de cálcio, também conhecida como pseudogota, beleza? Costuma vir como, pseudogota é só um termo de uma das manifestações mais frequentes, que é justamente mulher mais jovem, mais velha, perdão, e que apresenta um quadro de monoartrite, e quando você vê ele está cheio de condrocalcinose, calcificação dentro da cavidade articular dessa paciente, extremamente comum em pacientes com distúrbios metabólicos. É uma forte possibilidade nela, uma monoartrite poderia ser do tornozelo esquerdo, associado a uma paciente diabética mais idosa. Pensamento óbvio, lógico, se o interno fala isso, o residente suspeita, perfeito, raio-x do tornozelo para dar uma avaliada. Tá ok? Osteomielite contralateral é viagem total. Falso, 10 vezes falso. Quem é que está falando de osteomielite contralateral? Saiu lá da outra perna, caiu no sangue e foi para lá? Que viagem? Não vamos viajar nisso, certo? Então, o que eu espero nela? Eu espero que uma paciente diabética que tem um pé diabético à direita e ela vindo bem, respondendo antibiótico, passa a ter o problema à esquerda, deste tipo descrito aqui, isso pode ser uma complicação do meu remédio, tá certo? Sempre atenção. Ou pode ser uma complicação vinculada à doença de base. Lembrem do binômio, dos dois pilares, doença e iatrogenia. Beleza? Terceiro e último caso, paciente de 45 anos, sexo feminino, previamente rígida, apresentou dor e edema em membro inferior direito e você foi lá e viu que era TVP. O médico residente iniciou anticoagulação plena com heparina. Perfeito. Algum cuidado particular durante a evolução? Olha, gente, percebam que eu estou evoluindo especificamente cada paciente. Tá ok? Então aqui eu estou evoluindo uma TVP, uma paciente 45 anos que teve TVP. O que é que eu estou atento na evolução diária dela? Atentar para sinais de isquemia em perna ipsilateral, na perna com a TVP. Claro, alguém vai perguntar, por que tem a ver veia com isquemia? A isquemia não era artéria, você não deu naquela aula? Claro, mas uma das complicações de TVP, principalmente TVPs proximais e principalmente TVPs associadas como paraneoplásica, como a trombofilia paraneoplásica, atenção para duas complicações, são as flegmásias. Flegmásia cerulea albans, flegmásia cerulea andorans, que seria mais ou menos por compressão, edema importante, compressão e vasoespasmo da circulação arterial e consequente isquemia. Situação gravíssima, tá certo? Infelizmente tive a oportunidade de ver. Então tenho que estar atento diariamente nessa paciente a isso. Diariamente verificar com afinco a frequência respiratória, claro. O grande risco é TEP, embolia pulmonar. Então a frequência respiratória dela, se todo dia está 16, todo dia está 20 e no outro dia ela está de repente com 28, preste atenção. O risco de embolia pulmonar existe, é grande, sempre fica atento com relação a isso, verdadeiro. Caso a paciente em questão, mesmo anticoagulada, apresente uma nova trombose e plaquetopenia, reveja o diagnóstico de TVP? Não vou rever nada, está dentro do contexto que eu entendo. Se eu acompanho esse paciente, se eu conheço a doença, se eu conheço o que eu estou fazendo com ela, eu sei que isso é possível. Isso aqui pode ser um quadro de síndrome do trombo branco, ou também conhecida, na verdade, como HIT. Heparina indústria de trombocitopenia, ou seja, trombocitopenia induzida por heparina, um dos efeitos adversos que pode estar presente, principalmente com a heparina não fracionada, subdividir em tipo 1, tipo 2, não vem ao caso, dê uma lida que eu acho que vale a pena sempre vocês conhecerem os remédios que vocês prescrevem. Então, isso aqui é falso porque eu não preciso rever o diagnóstico de TVP, eu espero que isso possa acontecer no paciente, já que eu estou usando
anticoagulação com heparina. Beleza? Então, qual a direção tomar? Esta é a pergunta clássica. Vou fazer aqui uma abordagem papum, joguinho de palavras, tá certo? Entenda a doença. Se eu tenho cirrose, atenção para encefalopatia hepática, para PBE, para hemorragia digestiva. Se eu tenho insuficiência cardíaca, frequência respiratória, frequência cardíaca, pré-cardialgia, padrão respiratório. Muito atento devido ao risco de congestão pulmonar. Se eu tenho TVP, atente para as flegmases e também para a TEP, apesar de não estar aqui. Se eu tenho uma celulite, examine bem a perna. Atenção especial para o local acometido, o local infectado. Tá ok, gente? E agora, entenda o outro lado da moeda. Entenda o que você prescreve. Entenda o que você solicita de exame. Tudo que você faz pode gerar um problema. Até a hidratação, meu amigo, pode trazer problema. Então, se um soro fisiológico, ele tem posologia, ele tem efeitos adversos, ele tem indicação e contraindicação, imagine outros remédios que vocês usam aí, a torta e a direita, tá ok? E aí a máxima do less is more, menos é mais. Tá ok? Então, resumindo, doença e atrogenia. Abordem isso, conheçam bem a doença de vocês, a doença que vocês estão lidando, sinais e sintomas, bem como todos os remédios que vocês estão usando. O risco-benefício, vale a pena realmente colocá-los? Cuidado com a medicina baseada em evidências, fantástica, ótima, mas às vezes é um problema muito maior esse excesso de evidência e você não consegue individualizar no paciente. Risco-benefício acima de tudo, beleza? Olha, galera, espero que vocês tenham entendido muito bem. É uma aula difícil, a evolução infelizmente é algo que vocês têm que aprender no dia a dia com o preceptor de vocês, com os residentes que estão aí auxiliando vocês nas evoluções, mas é fundamental que vocês entendam que não pode ser algo engessado. Nosso cérebro tem que funcionar, temos que raciocinar, temos que pensar. Então nós não podemos ficar aquela coisa engessada, fixa de cabeça, pescoço, aparelho respiratório, não. Nós temos que guiar a nossa evolução, nós temos que saber o que esperar do meu paciente, eu tenho que entender bem a doença, entender a minha prescrição. Isso é fundamental para que nós possamos curar às vezes, aliviar frequentemente e confortar sempre o nosso paciente. Um abraço.